Você já teve depressão? Você tem ideia o que é passar por uma depressão? E o que fazer para poder sair dessa depressão? Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês a minha história de vida. Eu também já tive depressão, 2 vezes, e depressão profunda no passado. Eu acho que é muito importante nós conversarmos um pouco para clarear quais são os sintomas e o que acontece nesse processo de depressão. Aqui Valéria Pereira, psicanalista e espiritualista. Minhas queridas pessoas, hoje, na idade que eu estou e na fase que a gente vive aí, de tanta informação, essas síndromes que provocam estados emocionais muito desafiadores, a depressão, borderline. Hoje nós temos muita consciência do que é. Mas na época que eu era jovem, hoje eu tô com 56. Na época que eu estava lá na minha adolescência, na fase lá dos 20 e poucos anos, as pessoas tinham um tabu gigantesco, tinham muito preconceito em falar sobre depressão. Eu vim de uma família que frequentava uma igreja e essa igreja era muito rígida. Infelizmente, até por falta de conhecimento que se havia, e até hoje ainda existe muito, se falava muito que depressão era coisa do demônio. Hoje eu entendo que era uma falta absoluta de informação, de conhecimento, de procurar ir atrás, de procurar buscar, mas enfim, esse não é o ponto aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência que eu tive, ou melhor, as experiências. Eu passei uma boa parte da minha vida tendo depressão sem saber que o que eu tinha era depressão. Eu acredito que a minha primeira depressão foi lá na fase lá da adolescência. O adolescente ele tem uma dificuldade muito grande de caber em algum lugar. Então ele tem uma necessidade muito grande de fazer ou ser como o outro é para ser aceito. E isso vai desvinculando, desconectando a gente de quem nós somos. Por isso que hoje eu tenho clientes que têm filhos adolescentes, eu falo, coloque o seu filho para fazer uma terapia. Porque a gente precisa trazer esse equilíbrio desde pequeno para a vida da gente. Somos crianças crescidas, educadas por pais que também tinham as dores emocionais deles, que também não sabiam como lidar. Então, é muito importante que se você tem uma criança e você percebe que ela está um pouco fora ali do que você imagina que seria o melhor para ela, ou um adolescente, procure um terapeuta que trabalha nessa área. Então, voltando lá, eu fui muito polida, eu fui muito podada por conta da religião. E aí, minhas queridas pessoas, eu passei uma adolescência muito difícil. E o risco que essa dificuldade toda me trouxe foi ganhar peso. Porque a comida virou meu melhor amigo, a comida virou minha companheira. Então eu passei longos anos da minha vida no processo de depressão. Essa depressão se estendeu durante a minha década lá dos 20 anos. Eu trabalhava compulsivamente em uma instituição financeira, eu não era feliz com o que eu fazia, e tudo isso foi gerando uma desconexão gigantesca de quem eu era. Eu me distanciei da minha essência, da pessoa que eu era. E até que eu acredito muito em mentores espirituais, anjo da guarda, enfim, vocês já sabem disso, eu já comentei isso várias vezes aqui com vocês. Hoje eu não tenho religião e me considero uma pessoa universalista. Eu acredito que há filosofias de vida e há religiões para todo tipo de pessoas e para os momentos que essas pessoas estão vivendo. Então hoje eu não sigo nenhuma religião. Deus acima de tudo,
eu tenho uma conexão muito forte com o Mestre Jesus Cristo, porque para mim foi um mestre. Ele deixou ensinamentos aí que há 2000 anos ainda continuam servindo e só não servem mais porque nós ainda estamos vivendo muito no primitivismo, na matéria. Então, eu acredito que há muitos caminhos que a pessoa possa seguir e ela possa se encontrar e se fortalecer no espiritual dela, a fé dela com algo superior, não importa o que. Então, quando eu estava lá, depois de sofrer anos a fio, engorda, emagrece, quando eu estava lá, eu acredito que por volta ali dos 29 anos, eu conheci, na ocasião eu mudei de igreja, eu conheci um pastor com uma mente muito aberta, muito moderna. Ele tinha um filho que já tinha tentado tirar a vida por 2 vezes, e ele falou para mim: Valéria, os sintomas que você tem é de depressão. E aquilo me chocou, porque até então eu vinha, né, de uma pauta diária que eu recebia que depressão era coisa do mal. Desculpe. E aí, essa pessoa, esse anjo na minha vida, me encaminhou para o psiquiatra, que o filho dele fazia tratamento. E ali foi o início de eu começar uma transformação na minha vida. Então, primeiro eu vou falar para vocês quais eram as coisas que eu sentia no processo de depressão. Então, eu me sentia completamente desconectada de todos e de tudo. Eu não tinha vontade para nada, eu não tinha energia para nada, eu não tinha vontade de estar perto de pessoas, eu não queria conversar com pessoas, eu só queria ficar em casa. Gente, e não tem nada de mais ficar em casa, porque eu adoro ficar em casa, mas durante um mês. Se você fica o mês inteiro enfiado dentro de casa, só sai para trabalhar, volta para casa e não quer mais nada além disso, aí é uma coisa para se investigar. E aí eu tinha uma tristeza profunda na minha alma, uma tristeza que era inexplicável para mim. Não era uma tristeza de quando a gente perde uma pessoa que a gente ama. Não é uma tristeza de quando você é mandado embora de um emprego. Não é uma tristeza de quando você acaba um relacionamento. Era uma tristeza profunda. Eu senti um vazio tão grande dentro de mim que nada preenchia. E eu convivia com aquele vazio 24 horas por dia. E aí, só para vocês entenderem, antes de eu chegar nesse processo de procurar um psiquiatra, e depois o psiquiatra me pediu que procurasse também um terapeuta, porque naquela época eu só era professora. Eu morava numa serra e toda vez que eu ia embora do trabalho, na parte da tarde, eu passava por essa serra e haviam alguns barrancos, né? Porque serra muito alto. Quantas vezes ali, eu dirigindo o carro, eu pensava, eu vou jogar o meu carro nesse barranco. Porque se eu jogar esse carro aqui, aí eu vou ter pelo menos uma chance de me sentir desconectada da minha dor. E eu tenho certeza que os meus mentores espirituais, os amigos da luz, ali quantas vezes seguraram aquele volante para que eu não fizesse isso. Eu já tive muita dificuldade para falar sobre isso, hoje eu falo abertamente porque eu já recebi a cura, eu me perdoei, eu fiz o meu processo de auto-perdão. Eu estava desconectada da minha essência, desconectada da minha espiritualidade, da minha fé, eu não tinha mais motivos para viver. E aí, quando eu procurei esse psiquiatra, ele me passou, na ocasião, né, um medicamento, porque a explicação que ele deu, e hoje nós sabemos, né, eu estava ali com a química no meu cérebro completamente desregulada, e junto com isso ele falou, você precisa procurar uma terapia. É importante você conversar sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida com o terapeuta. E foi ali que eu comecei o meu processo, eu dei o pontapé inicial para começar esse processo para sair daquele lugar que eu tinha me colocado. Minhas pessoas queridas, depressão
é desconexão com você próprio. Quando você está desconectado de você, quando você só vive em função dos outros, quando você só vive em função do que está do lado de fora, quando você tenta o tempo todo colocar máscaras para agradar os outros, quando você o tempo todo está deixando de ser você para ser o que você acha que supostamente vai fazer o outro gostar de você, quando você está vivendo no raso, quando você não confronta as suas dores emocionais, os seus traumas, as suas dores profundas, quando você está dentro de todas essas coisas que eu citei, significa que você se desconectou de quem você é. O seu corpo físico está aqui, a sua alma sabe-se lá por onde anda. Há uma desconexão. E aí vem trazendo uma tristeza tão grande, porque se eu não estou em mim, quem é que está? Se eu não sou eu, quem é que está aqui? Quem é esse eu que está aqui? E nesse processo, os remédios me ajudaram a organizar a questão física do corpo, aqueles sintomas que eu sentia no corpo, mas a terapia me ajudou a me reconectar e a entender a raiz, a profundidade, onde que estava a situação. E foi para mim libertador. Então, hoje eu amo a psicanálise, porque a psicanálise ela não trata só as folhinhas doentes que estão na árvore, ela vai lá no fundo da situação. Às vezes é muito dolorido a gente poder lidar com as sombras que a gente vai enfiando no porão da nossa alma. Mas a única maneira de você reviver e ter uma qualidade melhor de vida emocional, psíquica, física, é quando você começa a entender quais são as sombras que estão no porão da sua alma. Essa reconexão, você começa a entender de novo o que aconteceu, por que aconteceu, naquela época como é que eu lidei, agora hoje que eu tenho essa consciência, como é que eu posso lidar. Então ali eu entrei num processo de me reestruturar, de ressignificar a minha vida. Então não foi uma coisa que aconteceu em um mês, nem 2 meses, nem 3 meses, foi um processo aí de anos, porque o tanto que nós temos ali no nosso inconsciente, que é aquele montante gigante do iceberg que está embaixo da água, não é uma coisa que a gente descobre com um mês de terapia. E é muito importante que você se abra para descobrir o que realmente te traz a insatisfação, o desconforto, a insegurança. Por que você vive no raso? Por que para você é tão importante ficar seguindo redes sociais e ficar se comparando às outras pessoas, achando que a vida da outra pessoa é melhor do que a sua vida é uma porcaria, que a sua vida não tem razão, não tem sentido? Então, a desconexão com quem você é, aquela tristeza profunda, você só vai conseguir começar a se resgatar quando você procurar ajuda. Eu tive uma depressão profunda que eu me lembro que eu ficava dias sem tomar banho, eu faltava muito no meu trabalho, eu não tinha vontade de sair da cama, eu não tinha vontade de lavar o meu cabelo. Eu me lembro que eu já estava há dias sem dar notícias para minha família. Eu lembro que o interfone tocou e quando eu atendi, era minha irmã e meu cunhado. E minha irmã falou assim, eu tô aqui para ver você desapareceu, o que está acontecendo? Naquela época não tinha WhatsApp. E eu falei, eu não quero. Por que você veio na minha casa? Por que você veio me ver? Eu não quero falar com você. Então olha que ponto que chega o desequilíbrio emocional. Uma pessoa que me ama estava ali para me apoiar e me amparar. Eu estava tão desconectada, sentindo tanta raiva, tanto medo, tanta insegurança. Mas ela insistiu, ela falou, eu não saio daqui enquanto você não abrir o portão. E ali também foi um resgate muito grande, você receber apoio de pessoas que te amam. A gente não dá conta sozinho. Tem momentos que a gente precisa sim pedir ajuda e não tem nenhum problema em pedir ajuda. Não pede ajuda quem é orgulhoso, não pede ajuda quem se acha forte,
mas não existe fortaleza constante. A sociedade prega, embute na vida da gente que o que é forte o tempo todo, isso é perfeito. Isso é mentira, isso não é verdade, isso é um completo equívoco. Todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos e qualidades, todos nós temos dias de chuva, como eu sempre brinco com vocês, e todos nós precisamos de um apoio emocional num dia de chuva, não importa de quem seja. Então precisamos descer do salto, tirar o nosso orgulho quando há necessidade e reconhecer: eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, eu preciso de ajuda, eu preciso ir a um psiquiatra, eu preciso iniciar uma terapia, eu preciso de ajuda. E é necessário ter muita coragem. Então, se você está passando nesse momento por qualquer um desses sintomas que eu falei para você, procure ajuda. É um ato de coragem e é um primeiro ato de amor por você. Você levantar de onde você está e falar: eu preciso de ajuda. Então eu passei anos aí, quando eu estava mais ou menos aos 33 anos, eu dei início nesse mundo das terapias holísticas. E de lá para cá eu fui reconstruindo a minha vida, entendendo quem eu era, me reconectando a mim mesma. Mas eu precisei passar por um deserto profundo da minha alma para poder encontrar o oásis. Não sou perfeita, estou longe disso, não acredito que nessa vida eu vá chegar, eu acredito que eu vou evoluir um pouquinho. Nós temos milhões e milhões de anos à nossa frente para chegarmos a ser um ser de luz, um ser angelical, que seja. Mas hoje eu consigo perceber os meus gatilhos. Hoje eu sei o que me dói. Hoje eu sei quais são as coisas que ainda podem tirar o meu equilíbrio, podem me tirar do meu eixo, se eu não percebê-las antes. Então hoje, como eu me conheço, como eu fui atrás e fui vasculhar, limpar o porão da minha alma, entrar no processo de querer entender as minhas sombras, hoje eu consigo identificar quais são os gatilhos que eu já sei que se eu entrar neles, vão me desestruturar. Tenho os meus dias de chuva? Tenho, como todos nós temos. Somos de carne e osso, vivemos um momento que se prega que o que está do lado de fora é melhor, é mais bonito, é mais gostoso, é mais eficiente. Isso é tudo balela. Isso é tudo balela. O que está do lado de fora é um complemento. É para você apreciar, para você poder se utilizar, mas ele não define quem você é. E eu vou repetir isso aqui. O que está do lado de fora, as pessoas que estão do lado de fora, as situações que acontecem, não definem quem você é. Só você pode definir quem você é. Só você, e você tem esse poder de levantar, de sacudir a poeira, de dar a volta por cima, de procurar ajuda, de sair desse lugar, coitadinha de mim, coitadinho de mim, olha o que me aconteceu, porque eu fui traída, porque o meu casamento acabou, porque eu perdi o emprego. Saia deste lugar de vítima. Não somos vítimas de nada. Somos 100% responsáveis pelo que plantamos e, consequentemente, o que colhemos. E quando eu planto uma coisa que não é boa e eu vou colher uma coisa que não é boa, eu vou falar o seguinte para eu mesma: olha, cometeu um erro, tá tudo certo, a colheita agora tá vindo, não tá sendo bacana, paciência, o que é que eu vou fazer para lidar agora com essa colheita? Porque agora eu vou ter que lidar com isso da melhor maneira possível para passar e superar essa situação. Então, minhas queridas pessoas, o vídeo tá ficando longo. Eu sei que alguns de vocês às vezes falam para mim: por que você faz vídeo longo? É mais um sinal do que você está vivendo do lado de fora. Porque quem não tem paciência de ouvir uma mensagem gravada no celular, quem não tem paciência de assistir um podcast de 2 horas e meia que vai trazer um baita conhecimento e você pode dividir isso em dias, quem não tem paciência de... é porque você já está vivendo no raso e na superfície.
Mas eu vou falar uma coisa para você. É possível sair, porque você está no raso. É mais fácil sair do raso quando você está lá no profundo, na profundeza do buraco. E é isso, minhas pessoas queridas. Esse é um pedacinho da minha história que eu gostaria de compartilhar com vocês. A garganta hoje não tá boa. E que eu gostaria de incentivar vocês a procurarem ajuda. Não continue vivendo no marasmo de vida que você está vivendo. Não se permita viver dentro de uma caixa vazia. Não permita que a ausência de algo ou de alguém defina quem você é. Não permita que a solidão seja a sua melhor amiga. Você é rico em qualidades. Você é uma pessoa linda. Você merece se reconectar e se reencontrar com você mesmo. Comece a praticar a reforma íntima. Vá atrás de ajuda. Não fique vivendo no limbo, porque a vida está aí para a gente viver e a vida passa muito rápido. Faça uma terapia. Entre para a psicanálise. Busque se recuperar. E o meu desejo aqui é que através desse meu testemunho, vocês possam se animar e possam ir atrás do que vai fazer você começar o processo da reconexão com teu eu. É libertador, vale muito a pena e vai trazer uma vida de muita qualidade emocional e psíquica para você. Olha, um grande beijo no coração de vocês e que vocês fiquem bem.